Olá, tudo bem? Aqui é o Daniel Gama e nesse vídeo nós vamos aprender a utilizar mais uma das ferramentas de modificação do AutoCAD, sendo a ferramenta Trim. As ferramentas de modificação estão localizadas aqui na aba Home, painel Modify, ok? E a ferramenta Trim especificamente é essa aqui, deste íconezinho de uma tesoura, ok? E para ativar essa ferramenta através de comando, basta eu pressionar as teclas TR e confirmar com Enter. Então, para estar exemplificando, eu criei alguns objetos aleatórios aqui na tela para a gente poder estar entendendo o funcionamento dessa ferramenta. A ferramenta Trim, ela serve para aparar objetos. Então, supomos que eu queira aparar aqui as extremidades dessas linhas, fazendo com que elas terminem exatamente aqui na interseção com essa circunferência, ok? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiramente, eu tenho que definir um objeto de referência, a partir do qual o meu segundo objeto vai ser aparado, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou definir o círculo como objeto de referência, vou chamar o comando Trim, apertando as teclas TR, confirmo com Enter, e agora eu vou clicar sobre as extremidades dos objetos que eu quero aparar. Eu vou clicar aqui sobre essa extremidade da linha aqui que está avançando, ó. Observe que ela já foi aparada, né, até o ponto de interseção com o objeto de referência que eu selecionei, que no caso é a circunferência. Eu posso, além de clicar diretamente sobre o objeto, né, eu posso utilizar ainda as áreas de seleção, por exemplo. Ó. Defini o primeiro ponto aqui, criei a área, defini o segundo ponto, ok? Então, ó, foi aparada essa extremidade aqui também. Então, vou aparar essa outra extremidade aqui. Então, observem que eu sempre vou selecionar a extremidade do objeto a partir do qual eu desejo aparar, ok? Por exemplo, aqui, observe que essa linha vermelha, ela está cruzando o meu objeto de referência, ok? Então ela tem essa extremidade aqui que avança para o lado de fora da circunferência e essa outra aqui, ó, que avança para o lado de dentro da circunferência. Ao utilizar a ferramenta Trim, eu tenho que selecionar a extremidade do objeto que eu quero aparar em relação ao ponto de interseção com o meu objeto de referência, ok? Então, se eu selecionar essa extremidade, ele vai aparar todo esse comprimento da linha até o ponto de interseção. Agora, se eu selecionar essa extremidade aqui, ele vai aparar este outro lado da minha linha, em relação a esse ponto de interseção aqui, que é como se fosse um ponto central de referência, ok? Então, eu vou selecionar aqui essa outra extremidade aqui para a gente poder estar compreendendo melhor, ok? Então, ó, selecionei. E observe agora que ele aparou esse lado interno da linha aqui. Então, ao finalizar a operação, basta eu pressionar agora a tecla ESC para poder desativar a ferramenta. Observe que ela continua ativa. Então, ó, pressionei ESC e pronto. Está concluída a minha operação. Ok? Então, agora vamos para esse segundo exemplo aqui também. Ele é bem similar a esse primeiro. Só que agora eu vou utilizar como referência as próprias linhas aqui desse desenho. Observem também que eu posso selecionar mais de um objeto de referência ao mesmo tempo, ok? Posso selecionar diversos objetos. Então, nesse caso aqui, eu tinha selecionado apenas a circunferência e não havia selecionado aqui as linhas. Então, a minha referência para aparar era apenas a circunferência. Qualquer linha, qualquer objeto que estivesse cruzando essa minha circunferência e eu selecionasse o mesmo, ele seria aparado até a interseção com a circunferência. E nesse caso aqui, eu vou selecionar ambas as linhas, ok? Vou selecionar as duas linhas. Vou chamar o comando TR, confirmar com Enter, e agora da mesma forma, observe, ó, que se eu selecionar essa extremidade da linha, ele vai aparar até esse meu objeto de referência aqui, que é essa linha vermelha, ok? Então, ó, vou clicar aqui, ele aparou até o ponto de interseção com a minha linha vermelha. E observem também que o meu objeto de referência, ele não é apenas a linha vermelha, mas também a linha verde. Então, se eu clicar ou selecionar uma das extremidades da linha vermelha, ela também vai ser aparada até a interseção com essa minha linha verde, que também é um dos meus objetos de referência, ok? Então, vou criar uma área de seleção aqui sobre essa extremidade da linha e observem que ela foi aparada até o ponto de interseção com a minha outra linha de referência, ok? Então, para finalizar, pressione a tecla ESC para desativar a ferramenta. E por último, nós temos esse terceiro exemplo aqui, que da mesma forma eu vou selecionar todos os objetos aqui como referência, ok? Ó, selecionei todos e vou chamar o comando Trim. TR, confirmo com Enter. E agora observe que todas as linhas aqui desse meu objeto são linhas de referência, ok? Então, se eu selecionar uma das extremidades das linhas aqui, elas serão aparadas até o próximo objeto de referência, ou ainda,
Se eu selecionar um ponto, não necessariamente uma extremidade, mas um ponto central que esteja entre duas linhas de referência, ele também vai ser aparado, criando uma seção, né, seccionando ali a minha linha. E vai então eliminar apenas esse trecho da minha linha aqui, que está entre esses dois pontos de referência, ok? Então, ó, vamos clicar aqui, observem que ele criou um corte aqui na minha linha, com base nessas duas referências aqui, nos pontos de interseção com essas duas referências. E, por exemplo, se eu clicar agora aqui nessa extremidade, ele da mesma forma vai aparar até o ponto de interseção com essa outra linha aqui, que também é uma das minhas referências, ok? Observem que eu posso estar aparando também mais de um objeto, mais de uma linha na mesma operação, ok? Ó, vou criar aqui uma área de seleção, ok? Ó, uma área de seleção. E vou finalizar, observem que ele vai aparar aqueles dois trechos das linhas vermelhas, ok? Na mesma operação ali, ó. Então, os dois também foram aparados. Observem aqui que se eu selecionar agora essas extremidades da linha aqui, ó, ele não vai aparar, ok? Porque ele não tem nenhum ponto mais dessa linha cruzando através dela. Então ela já está terminando exatamente no meu objeto de referência. Então se eu selecionar ela aqui, ó, ela não vai mais aparar essa extremidade, porque ela já está finalizando exatamente na interseção com esse outro objeto, ok? Então o trim ele só apara quando a linha, quando o objeto que nós estamos utilizando, ele está cruzando, né? Ele está criando um ponto de interseção cruzando o outro objeto de referência. Nesse caso ele não está mais cruzando, né? Porque nós já aparamos aqui esses trechos das linhas vermelhas. Então se eu clicar aqui, ó, ele não vai mais aparar essa linha vermelha, ok? Apenas nos pontos onde os objetos estão cruzando um sobre o outro. Então aqui, por exemplo, eu ainda posso aparar aqui e posso aparar, por exemplo, aqui, ó, essa ponta da linha verde aqui. Então é isso, para finalizar pressionamos então a tecla ESC e está concluída a nossa operação, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.